A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, amém? Meus amados irmãos, olha só, hoje nós estamos no nosso sexto áudio, um vírus entre nós. E nós estamos estudando aqui, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 31. A gente já estudou o corpo de Israel entre Josué, do capítulo 7, do 1 ao 26. E agora o corpo da igreja entre 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 31. Eu parei ontem no versículo 26, né? Vamos ler? Eu estou esmiuçando versículo por versículo, olha só. No versículo 26 ele diz assim, ó, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Bom, claramente dá para entender que um está ligado ao outro, que um depende do outro. Quando um sofre, todos sofrem juntos. Quando um padece, todos padecem junto. Quando um se alegra, todos se alegram junto. Quando um é honrado, todos é honrado junto, porque pertence a um corpo, não tem membro separado do corpo, tá entendendo? A nossa cabeça não é igual um chapéu que a gente tira e pendura na parede, não, nossa cabeça é grudada, ela é um membro do corpo, nosso braço é grudado, é um membro do corpo. A mesma coisa é a sua família, que o seu marido faz parte deste corpo, que a sua mulher faz parte deste corpo, a sua casa é um lar, e este lar é um corpo. Cada um está ligado ao outro, quer ver? Não necessariamente nesta ordem, mas às vezes acontece que a mulher trabalha e o marido não, né? Não deveria ser assim. Mas olha só, o marido está indo ao trabalho enquanto a mulher cuida da casa. Enquanto o marido fica o dia inteiro trabalhando para trazer dinheiro para dentro da sua casa, para que esse dinheiro possa manter o alimento, as vestes e as outras condições necessárias para viver. Então, ele vai trabalhar fora para trazer dinheiro. Enquanto isso, ele colocou comida dentro de casa. O que acontece? A mulher, ela toma conta da casa e edificando a casa, educa seus filhos. Educando os seus filhos, assim, os filhos vão para a escola e tem duas educações. Recebe a educação na escola e a primordial que é em casa. Se o filho é educado na escola, porque aprendeu em casa. Deu para entender? Então, quando o marido chega do serviço, é tudo membro de um corpo só. É a casa, é um membro e um corpo só. Todos estão ligados. O filho depende da mãe e do pai. A mulher depende do marido e dos filhos. O pai depende da mulher e dos filhos. É uma conjunção, porque é um corpo. Deu para compreender? Agora imagina quando está em divisão este corpo. O marido não se dá com a mulher não se dá com o marido. Tudo isso acontece porque os membros estão querendo se dividir, cada um querendo seguir. Eu dou palestra para casais, eu costumo dizer sempre assim, meus irmãos, não somos dois, somos um. E se somos um, não é mais eu, é nós. Muda muito esse verbo, então temos que entender agora essa ligação. No verso 27, ele diz assim, ó, ora, vós sois o corpo de Cristo, que é o dono deste corpo, né? E os seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas, né? Paulo agora começa a destrinchar um pouco mais, dizendo que cada um tem o seu lugar. Agora deu para você entender quando ele começa esse capítulo 12, versículo 12, quando ele começa a falar da unidade do corpo, porque estava havendo alguma confusão. Exemplo, às vezes o que é profeta, está sendo invejado pelo que ora. E o que ora está sendo invejado pelo que fala em línguas. E cada um começa a não se entender. Detalhe, tem pessoas, meus irmãos, que profetiza maravilhosamente na ordem de Deus. Tem pessoas que não têm o dom, mas quer profetizar. Por isso que Paulo agora está dizendo que cada um foi colocado ali, porque Deus quis assim, meus irmãos. Foi Deus que quis assim.
Deu para entender? Então, não é, olha só, eu estou lendo o versículo 28, né? Dá um pulinho para o versículo 18, olha o que diz, ó. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Aí, verso 28. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Quer dizer, tem pessoas que têm esse chamado de apóstolos. Pastor, como é que eu sei do meu chamado? Vai orar e falar com o Espírito Santo e você vai entender qual que é o seu chamado. Só que você tem que compreender o seguinte, meus irmãos. E se todo mundo quiser ser pastor? Ué, não vai ter membros? Não vai ter cooperadores? Não vai ter nada? Quer dizer, todo mundo quer ser pastor. E se todo mundo quiser ser porteiro na igreja? Como é que fica? Por isso mesmo que está explicando que Deus colocou cada um no seu devido lugar. Veja o verso 29. Porventura são todos apóstolos, todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? E lógico que não. Cada um tem o seu chamado. Eu, particularmente, cantava no mundo, mas eu sou um desastre para cantar na igreja. Eu não tenho voz, mas eu canto. Mesmo assim, eu irrito o diabo. Eu glorifico a Deus e irrito o diabo. Mas posso fazer nada se quando eu estou louvando irrita alguém mais, mas eu gosto de louvar. Só que eu não tenho aquele dom de louvor. Eu tenho o dom de pregar, de esmiuçar uma palavra, de trazer um estudo. Eu dou um ensino da palavra de Deus. Eu me preocupo com que você não coma e esqueça o que comeu. Eu me preocupo que você coma e viva sempre mastigando aquilo que eu trouxe a você. Deu para entender? Agora veja o verso 29, o verso 30. Tem todos o dom de curar, falam todos várias línguas, interpretam todos? Não. Veja o verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quer dizer que você pode escolher os melhores dons. E lógico, meus irmãos, geralmente você vai escolher logo aquele que se adapta com você. Imagina o pastor Alex, se eu escolhesse ser outra coisa. Não ia dar certo. Ah, eu quero ser radialista de futebol. Não ia dar certo. Eu gostaria de ser um artista de uma novela, de não sei o quê. Não ia dar certo. O meu chamado com Deus, a obra que Deus tem comigo é nessa. Então o entendimento que eu quero que você tenha é o seguinte: dentro da sua casa, se você trata seu marido, seus filhos, como membros separados, você está trazendo uma rejeição a eles, aí complica. Está entendendo? Porque você está querendo trazer divisão ao corpo. E Deus não quer divisão ao corpo. Deus quer que você siga a vontade dele, sem trazer a divisão ao corpo. Deu para entender? Agora, meus irmãos, eu quero que você só compreenda o seguinte: toda vez que a gente procurar fazer a vontade de Deus, e essa vontade de Deus prejudicar minha família, não veio de Deus. Mas se toda vez que eu quero fazer a vontade de Deus, que vai favorecer a minha família, isso vem de Deus. Deu para entender? Então é simples entender qual que é o chamado. Não adianta uma pessoa colocar a mão na sua cabeça e falar assim: olha, eis que Deus te levanta hoje como profeta, eis que Deus hoje te unge como pastor e tal. Vai falar com Deus. Não é duvidando do profeta, não é duvidando não. Mas tem que tomar cuidado porque existe muito charlatanismo no meio. Existe muita mentira. Tem muita gente seguindo um cargo que não é. Tem muita gente pagando o preço do que não é. Tá entendendo? Então esse estudo aqui é para dizer o quê? Tem um vírus entre nós. Quem? Ah, meu filho. Eu e minha esposa somos cristãos. Meus outros filhos são cristãos. Só um filho meu que é ovelha negra da família. Dá vontade que ele nem fosse da nossa família. Não fala assim. Ele é um membro. Ainda que não esteja de acordo como você quer. Ele não deixa de ser um membro. Deu para entender? Às vezes tem parte do nosso corpo que faz coisas horrorosas. Imagina que de repente você dá um tapa no rosto da sua mulher, que não se deve bater em mulher. Tá, brigou com ela e deu um tapa no rosto dela. Qual é a primeira coisa que você vai se enojar? Por que eu levantei minha mão contra ela? Nossa, eu bati no rosto da minha mulher com a minha mão. Por que eu fiz isso? Você fica meio que se condenando por causa do tapa que você deu nela. Significa que você está rejeitando aquele membro. Saiba de uma coisa, não rejeite nenhum membro do seu corpo, nem ninguém da sua casa, nem ninguém da sua igreja. Pastores que me ouvem, busque aqueles que estão lá fora. Não deixe ele perecer. Vai lá,
É um membro da sua igreja. É, pastor, mas ele não quer mais ficar com a gente. Faça uma visita. Faça um programa que todo mês você vai estar fazendo uma visita a ele. Alimente ele espiritualmente. Ainda que ele esteja à distância, não deixe de ser um membro. Procure transformar o que era vírus em bênção. Amém? Eu acredito que você entendeu e aprendeu.